Hoje a gente vai estar aqui estudando a aula 8 do livro, não é? Aqui, para nós, é a quinta aula, porque eu aglutino algumas aulas para ficar dentro do nosso calendário. Deixa eu desligar aqui. Eu só vou tirar o som do... Eu deixo assim as músicas de meditação. De manhã eu já ligo, fica o dia inteiro, até a hora de dormir. O dia inteiro a música de meditação, porque tem algumas que são 24 horas. Aí fica o ambiente na casa todo harmonizado. Bom, então, aqui no livro é a 8ª aula, para nós é a quinta, né, da nossa sequência. E hoje é um assunto bem interessante, todos são, hoje também eu considero que seja, que é lei de destruição, porque a gente estudou recentemente lei de conservação, vocês vão lembrar. Aliás, foi a aula 7, né, a lei de conservação. Então, parece até uma coisa bem antagônica, uma lei de conservação e a outra de destruição. Como é que explica isso, né? Então, a gente vai estar estudando esse assunto, é bem bacana. E a gente vai antes fazer uma prece e uma coisinha, não podemos esquecer da água, tá? Quem não pegou, dá tempo ainda, pega a água num copinho, que nem está aqui. Ou então, quem preferir, não é? Eu tenho as duas alternativas, uma garrafa, um garrafão de 2 litros, que eu coloco água, eu deixo assim, aí dá para semana toda. Mas uma jarra também, ou uma garrafinha, ou mesmo um copo assim, né? Porque a gente vai fazer a prece agora, a gente vai colocar a mão em cima, quem tiver a garrafinha, né? Porque quando a gente vai fazer a nossa prece, a gente vai mentalizar, não é? Recebendo luzes, não é? E energias cósmicas, e nós vamos mentalizar que estamos recebendo e, ao mesmo tempo, emanando com a nossa mão essa energia, essa luz na água, que o mentor da casa, do nosso lar, que está presente, ele, com a nossa energia, com a nossa vibração também, conjuntamente com a dele, não é? Vai fluidificar a água. Fluidificar, na linguagem católica, é água benta, não é? Então, vai proceder a uma transformação atômica na água, de maneira que ela se torne uma água medicamentosa. Então, a gente vai fazer a prece agora. Vocês podem segurar o seu copo, né, o copinho, ou a jarra, ou então a garrafinha, e nós vamos fazer isso. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos elevando o pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo a nossa Mãe Maria, rogando que derrame bênçãos em nosso lar, ao mesmo tempo agradecendo o mentor amigo do nosso lar, e rogando a fluidificação da água. Vamos mentalizando também que estamos recebendo as energias e fluidos cósmicos e que estamos emanando com nossa mão na água, que estamos participando do processo de fluidificação. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Muita paz e muita luz. Graças a Deus. Podemos abrir os olhos. Eu já vou tomar minha água, que já foi fluidificada. Então, vamos começar. Bom, então, no livro é aula 8, para nós é a 5, e o tema central, na parte A, é lei de destruição. E entre os itens dessa parte A, desse tema central, é destruição necessária e destruição abusiva. Flagelos destruidores, guerras, assassínio, crueldade e pena de morte. E na parte B, o tema é não vim trazer a paz, porém a divisão. Bom, vamos começar com a parte A. E a primeira coisa que a gente compreende, que nós entendemos,
é que essa lei de destruição, ela se dá nos mundos materiais, nos mundos físicos. Portanto, nos mundos onde se encontram encarnando os espíritos em processo evolutivo ainda mais primário. Porque nos mundos sutis, nos mundos mais evoluídos, essa lei de destruição praticamente não existe mais, porque não há aprendizado a se realizar. Então, por exemplo, o espírito puro, que vive em mundos superiores, lá não vigora essa lei de destruição, mas vigora na nossa realidade. Então, é para nós que se dirige o assunto. Nós que estamos vivendo a realidade nos mundos, não é? Ainda materiais, no nosso caso, de expiações e provas. O mundo de regeneração também é mundo material. Então, como na física sempre se diz, na química também, nas leis que regem o mundo físico, tem a lição que nada se cria e nada se perde, mas tudo se transforma. Então, a lei de destruição, na realidade, ela é aparente. Porque se tudo é átomo, há somente rearranjos dos átomos e não verdadeira destruição, mas transformação. Então, pensemos assim, quando uma árvore, por algum motivo, depois que dá o tempo dela de vida, ela cai no chão, né? E ela se deteriora e os elementos da árvore absorvem, a própria natureza vai absorver e ela vai servir e vai se converter em elementos da própria natureza, ou seja, ela volta para a natureza. E ela voltando para a natureza, depois ela deixa um brotinho que nasce de novo e o processo prossegue. Então, propriamente, a natureza, ela é perfeita, é criação de Deus. Então, tudo é feito de maneira a propiciar as encarnações dos espíritos e os processos evolutivos dos espíritos. Então, na realidade, aqui, nessa primeira parte, diz assim, destruição necessária. Essa destruição necessária, ela não é verdadeiramente uma destruição, senão uma lei da natureza que é realizada a fim de que haja essas alterações que precisam. Então, vamos dar um exemplo. Eu não sei se vocês não devem ser pessoas do campo, a maioria, ou talvez todos mesmo, sejam pessoas urbanas. Mas quem já foi do campo sabe que a terra, depois de um certo tempo, ela fica esgotada, vamos dizer assim, né? Então, o que o agricultor faz com essa terra? Ele revolve toda a terra, adiciona a essa terra adubos de vários tipos, mexe nela inteira, cavoca nela inteira e deixa ela descansando um tempo e depois ela fica novamente em plenas condições para plantar de novo, para produzir de novo e servir, não é, a um processo da criação, né? O nosso planeta também funciona dessa mesma maneira. Então, o planeta acolhe os espíritos nos corpos encarnados, animais, as plantas, tudo, mas chega a um ponto, chega a um tempo que o planeta também precisa fazer essas modificações. Não para prejudicar os espíritos que estão encarnados, mas ao contrário, para possibilitar a renovação. Então, quando chega um determinado período, um determinado tempo do planeta, e tudo isso tem o seu ciclo próprio, ocorrem alterações bastante significativas no planeta. Algumas partes, alguns continentes afundam, outros que estão debaixo d'água emergem, e esses que emergem vêm cheios de vitalidade para permitir que tudo se renove. E aqueles que já estão completamente esgotados, como o caso que eu falei agora há pouco, do plantio, do agricultor, eles vão submergir. É claro que nesse processo dessas transformações ocorrem catástrofes, desencarnes em massas e tudo mais.
Mas essas coisas não acontecem assim aleatoriamente. Não, tudo tem um tempo, tudo tem um ciclo. Finda um ciclo, aqueles espíritos que vivenciaram as múltiplas encarnações, que vamos dizer seria um ano letivo, né? Uma série letiva, o que foi aprendido e eles vão para outros lugares. E aí virão novas turmas de alunos. Só para vocês terem uma ideia sobre isso, sobre essa realidade, o Chico Xavier, certa vez, entrevistado pela Legião da Boa Vontade, em 1954, ele disse, na verdade, Emmanuel disse através do Chico, na pergunta que foi feita, e ele respondeu o seguinte, que o nosso planeta, respeitando essa lei dos ciclos, chega um tempo, porque tem vários ciclos. Então, você tem os ciclos menores, tem os ciclos médios, e tem os grandes ciclos, que é de bilhões de anos, tem ciclos que são de milhões de anos, etc. Então, o Chico comentou, o Emmanuel comentou pelo Chico, que tem um ciclo que ele é de 520 mil anos. É um ciclo médio, vamos dizer assim, né? 520 mil anos. Aí tem de milhões de anos também, mas não, tem de bilhões de anos. Mas vamos ficar nesse, que é o que o Emmanuel falou. Então, tem um ciclo de 520 mil anos. E esse ciclo é um ciclo médio, que é um ciclo que se divide em dois, não é? De verão e de inverno. Então, daria 260 mil anos de inverno, então, portanto, frio, e mais 260 mil anos de verão, portanto, quente. Que quando chega esse período do frio, o que acontece com o planeta? O planeta ele fica muito distante das regiões de estrelas, e, portanto, ele fica muito frio, e fica 260 mil anos frio. Nesse período, o planeta fica todo gelado, todo frio, e aí é um período onde os espíritos que vão reencarnar aqui são espíritos primitivos, no início, nas primeiras reencarnações, que é aquele período do homem da caverna. Fica dentro da caverna, porque fora é muito gelado, tem muitos perigos, os animais também são todos outros que vão estar aqui, animais todos grandes, outra conjuntura, né, muito mais fortes, pelo, mamute, aquele monte de... O elefante seria o mamute do passado, mas agora o mamute, o elefante sem pelo e tal. E o mamute no passado, aquele bicho enorme, um monte de pelos, etc. Então é outra realidade. E que então fica esse período, depois há uma mudança de novo no planeta, revolve tudo, remexe tudo, desce tudo, sobe outro, e aí entra o período de verão. Nesse período de verão, começa a esquentar, não é? E então fica 64 mil anos, 90, fica 60, 90, quanto que é? Peraí, 2010, fica 66 mil anos para esquentar, ele vai esquentando, e aí são mais 194 anos, que aí já vai estar próprio para as encarnações dos espíritos que já saíram da condição de espíritos primitivos. E aí, então, o Emmanuel fala que são 7 períodos de 28 mil anos, que dá os 194 mil anos. E ele fala que nós estamos atualmente na quinta era. Então, é o quinto período. Então, tem mais 2 de 28 mil anos. E ele está acabando já. É o fim da transição, está acabando. Vocês vão perguntar, mas quando que vai acabar? Bom, eu não sei, mas diz ele que está no finzinho já. Então, acaba esse período agora, de 28 mil. E vai começar um outro de 28, depois vai ter mais um outro, e aí depois termina, e aí o planeta vai voltar a virar aquela geladeira de novo e tal, tal, tal. Bom, então significa que em cada período desses de 28 tem uma mexida no planeta, mas não. Agora, a grande mexida dele é aquela de 260. Cada 260 afunda continente, sobe continente, é um negócio, né? Negócio sério. Eu espero que, não é? A gente não esteja aqui quando acontecer isso. Provavelmente não vamos estar, porque a gente tem esse final de 28 da quinta era, depois tem mais 28, o sexto,
depois do século 28. Não é possível que até lá a gente já não dê um jeito de melhorar. Então, provavelmente, não vamos estar aqui. Então, vamos com calma. Mas o que eu estou querendo dizer é que essas mudanças geológicas, que a gente pode dizer que é uma lei de destruição, na realidade são simplesmente eras e períodos e ciclos normais do planeta. A ciência já comprovou, não é, é, essas mudanças geológicas. Quem se formou em geologia estudou isso, mesmo quem não estudou, tem na internet, só procurar eras glaciais, vai ver que isso já aconteceu várias vezes, inversão de polo magnético já aconteceu várias vezes, continentes que afundaram e outros que subiram já aconteceram várias vezes, tem provas assim aos montes, inclusive no Brasil e em todo o planeta. Portanto, a lei de destruição é uma lei da natureza, é uma lei natural, normal, e visa, na verdade, simplesmente que a cada período novas levas de espíritos venham para cá, os que já aprenderam vão para outros lugares, não é? E, portanto, não seria outra coisa que como uma escola onde, na medida que termina um período letivo, os alunos que passaram vão para outro lugar, para outra escola, e a escola, durante o período de férias, é feita ali uma pequena reforma, uma pintura, às vezes muda alguma coisa, aquela mexida ali para receber os novos alunos depois do outro ano, alunos novos. Né? Então, aqueles alunos do primeiro ano que passaram tudo, vão para outro lugar e vão receber o dos pré-primários de novo. Aqueles alunos aqui ainda não sabem nem escrever, nem nada, tudo meio ainda sem educação, sem civilidade. Então, a escola é preparada, é transformada para receber, e é assim, então, e é isso que a gente chama de lei de destruição. Processo natural, da natureza, criação de Deus, visando o aperfeiçoamento dos espíritos. É só isso. A gente não pode pensar que Deus faz as coisas para o mal, para o sofrimento, nada disso. Né? É uma questão da gente compreender. Agora, o problema é a questão do abuso, que a lição também fala. O problema do abuso, na maioria das vezes, ou é interesse financeiro, muito egoísta, pensa em si, quer ganhar, não interessa se vai destruir o que for, ou mesmo ignorância, às vezes por não saber, ou as duas coisas juntas. Eu falei da outra vez a respeito do que aconteceu na China, que eles acharam que precisavam matar um tipo de pássaro que estava comendo lá os grãos, vocês vão lembrar disso, falei na aula passada. Eles acabaram com os pássaros, só que esses pássaros eram os responsáveis. Eles só eram os predadores de alguns insetos e, como não tinha mais o pássaro, o inseto começou a destruir todas as plantações e ficou pior. Então, às vezes é ignorância, mas aliada ao egoísmo, né? Ao querer só para si, etc., e acaba por não compreender como funciona a natureza, que é muito complexa, é um todo, porque a natureza ela é toda amarradinha, uma coisa ligada à outra. A gente, sem saber, vai mexer, cria problema. Então, isso é considerado um abuso, não é? Outras vezes é mesmo por questão de querer ganhar dinheiro. Vai lá, destrói, por exemplo, uma floresta inteira. Só que desconhece aquela floresta, ela serve, por exemplo, para absorver impactos de nuvens frias ou de calor. Então, tem um propósito. A gente não pode chegar e fazer as coisas sem entender. Esse abuso gera consequência para as comunidades que vivem na localidade. No entanto, também para a pessoa que fez aquilo vai gerar uma consequência, porque nós não podemos deixar de considerar que as leis divinas também trabalham em conjunto. Então, na medida em que ocorre um abuso, entra em ação qual lei? A lei de ação e reação, a lei de causa e efeito. Eu gerei aquela circunstância, infringindo, burlando lei divina, estou traindo para mim consequências que vão me trazer um sofrimento. Porque a lei de destruição é uma lei divina que tem um objetivo, tem um propósito, que, na verdade, aos nossos olhos é destruição, mas, na realidade, é um processo de transformação. Quando a gente vai intervir, nós não temos a mesma condição dos espíritos superiores que cuidam do assunto, e a gente vai fazer a intervenção, vamos criar problemas para a comunidade,
às vezes uma comunidade enorme, grande, às vezes até em nível planetário, e nós vamos atrair para nós uma série de sabores por conta de termos infringido a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. O outro assunto que está dentro desse mesmo aqui são flagelos destruidores. Bom, esses flagelos destruidores, eles são destruidores, mas, ao mesmo tempo, eles estão dentro da lei de destruição, né? Aquela lei que é uma mera transformação. Mas, na realidade, para quem está ali naquela situação, é um flagelo. Flagelo, o que é? Um sofrimento. Está ali naquela situação, né? Está sofrendo. Então, por exemplo, digamos, o que está acontecendo agora na Europa, que nós estamos vendo uma onda de calor ali medonha. Tem ali, queimando florestas inteiras na Europa, e muita gente passando um monte de dificuldades, está tendo problemas de energia, e há uma outra coisa que eles já estão sabendo que vai acontecer, né? Porque eles entendem muito de clima, de geologia e tal, e eles sabem que haverá um dos invernos mais rigorosos, e o inverno lá começa em dezembro, porque lá nós estamos falando do hemisfério norte, é o contrário do hemisfério sul, que é onde nós estamos. Então, nós estamos agora no final do inverno, e eles no final do verão. Via de consequência, depois do verão vem outono. No nosso caso, vem a primavera. Então, em setembro, a gente entra na primavera, eles entram no outono. Em dezembro, nós entramos no verão, eles vão entrar no inverno. E o inverno, eles estão prevendo que vai ser um inverno, gente, medonho de frio. Para piorar, eles estão com um problema de energia, de combustível. Porque lá na Europa, a quase totalidade das casas são aquecidas, não são casas como antigamente, que não tinha aquecimento, tudo frio. Não, hoje, com né, a riqueza, a Europa é o continente mais rico do planeta, então eles se acostumaram há muitas décadas a viver no luxo e na riqueza. E todas as casas têm sistema de aquecimento. E aquecimento a gás. O problema é que o gás vem lá da Rússia. Eles estão encrencados com a Rússia, não vai ter gás. E eles estão prevendo que vai ter um frio terrível. Flagelo. Esse é o flagelo. Então, é um flagelo que eles vão passar. Por que vão passar? Precisavam? Não, não precisavam. Necessariamente, talvez não. Era só não brigarem entre si, que ia continuar tendo gás, embora o frio fosse acontecer, como eles falam que vai, e aparentemente vai mesmo, mas tinha recurso, tem meios de fazer frente a isso. Mas do jeito que eles estão agindo lá, segundo o que está noticiando a imprensa, tudo, vão passar uma situação de muito sofrimento, que é um flagelo, né? E isso tudo, os flagelos, quando eles são naturais, no caso aí, embora o frio vai ser um processo natural, mas não precisaria passar, tudo isso tem um aprendizado moral. Então, os flagelos destruidores, não é? Eles têm um objetivo de um aprendizado. Quando, por exemplo, aconteceu aqui no Brasil, aquele rompimento lá daquela barragem em Mariana, ali em Minas Gerais. Vocês vão lembrar, não é uma coisa tão... que aconteceu há tanto tempo, faz pouco tempo até. O que aconteceu com esse flagelo destruidor? Houve uma destruição, muitas pessoas, houve muitas imagens, ali a lama veio, cobriu, muitas pessoas desencarnaram, né? Então ali teve desencarne coletivo, de muitas pessoas, algumas escaparam, outras não, né? No entanto, quem desencarnou precisava passar por aquele processo, nada é aleatório. Quem não tinha que estar lá não estava. Por outro lado, estimulou o quê? A solidariedade entre as pessoas. A gente viu que no Brasil inteiro houve movimentos solidários em São Paulo, na região do Nordeste, na região Norte, no Sul,
o Sudeste como um todo, eu falei em São Paulo, mas no Sudeste como todo mundo ajudou, mandava caminhões de roupas, de alimentos, e todo mundo fez sua parte. Estimulou o quê? Ah, ah, o, o, é, o nosso sentimento de solidariedade. Né? Então, esses flagelos destruidores, ao mesmo tempo que faz cumprir karmas coletivas daquelas pessoas que precisam cumprir, porque quem não tem que cumprir não está lá, por outro lado, estimula também a solidariedade entre as pessoas que vivem no entorno, e às vezes até no exterior. Então, tudo tem um objetivo, tudo tem um propósito, e, na verdade, tudo é para o bem. E tudo é para o nosso crescimento. Nada é para o nosso mal. Deus, tudo que faz é para o nosso bem. Né? Agora as guerras aí já é um outro problema, né? Porque daí Deus não criou guerra nenhuma, nós é que criamos. Então as guerras, elas são realmente uma destruição desnecessária, porque a guerra cria destruição, ou não? Lógico que cria. Mas a guerra não se enquadra naquele processo de destruição no sentido de transformação. Não. Aí é uma destruição totalmente desnecessária, não precisaria fazer guerra. Por que acontece a guerra? Porque a gente ainda vive num mundo de expiações e provas onde os espíritos são egoístas. São a categoria de espíritos, são aqueles que gostam, que têm prazer em dominar, em escravizar, em manter os outros debaixo da sua bota. É a categoria de espírito de mundo de expiação e prova, é assim. Então, tem uma classe de espíritos que se consideram os superiores e o resto quer transformar tudo em escravos. E essas guerras são produzidas justamente para produzir destruição, fome, pobreza, miséria, e a classe dominante continuando mandando em tudo e empobrecendo o resto. E mandando em todos. No entanto, nós sabemos que o nosso planeta está no final da transição. Né? E a tendência é que essas guerras elas deixem de existir no final, quando terminar a transição e o planeta sair da condição de mundo de provas e expiações, se a gente ingressar no mundo de regeneração, não vai ter a guerra mais. Por quê? Porque no mundo de regeneração, para o qual o nosso mundo está se conduzindo, está a um passo, vivem espíritos, sobretudo, tendentes ao bem. E mesmo aqueles que ainda têm uma pequena e leve inclinação para errar, mas não são de espíritos maus, porque todos têm que ser tendentes ao bem, e quando erram não ficam felizes, evidentemente que não vai ter guerra. Porque vejamos bem uma coisa. Para entrar e para viver e para continuar o seu processo de evolução, reencarnando no mundo de regeneração, substancialmente precisa ser manso, pacífico, portanto, tendente ao bem. Não vamos ter espíritos, como no mundo de expiações e provas, cuja inclinação é fazer o mal. Não, é o contrário, é fazer o bem. Se é esse o tipo de espíritos, poderemos ter e teremos durante mais ou menos aproximadamente um tempo que medeia umas 3 encarnações, que seria mais ou menos uns 300 anos, ainda espíritos que, embora não sejam propriamente tendentes ao bem, mas também não são tendentes ao mal, então estão naquela faixa intermediária, mas que ainda se considera possível prosseguir por um tempo até que se transforme verdadeiramente, mas serão minoria, a maioria, a esmagadora maioria, praticamente todos, tendentes ao bem. Via de consequência, nós não vamos ter mais guerra. Então, as guerras, elas vão ser extirpadas do planeta, vão acabar. A guerra, por outro lado, gera também a mesma coisa, pela lei de causa e efeito, consequências nefastas para aqueles que patrocinaram e colocaram as guerras em ações. Então, a guerra só produz destruição desnecessária, não precisaria, mas ela é comum em mundo de expiações e provas. No entanto, o nosso mundo, na medida em que avança para a regeneração, a tendência é acabar as guerras. E aí, então, o que vai acontecer no mundo de regeneração? Todas as pessoas
vão estar compreendendo melhor as leis de Deus e, portanto, respeitando um ao outro e vendo o outro como seu irmão, que verdadeiramente somos, né? Outro assunto, assassinato ou assassínio. Também não é muito diferente do assunto da guerra, não é? Porque na guerra não se faz outra coisa senão matar os outros, né? Não deixa de ser um assassinato. Ah, mas eu estou recebendo ordem, estou defendendo minha pátria, mas está matando da mesma maneira. Então, seja na guerra ou dentro do tempo de paz, o assassínio não deixa de ser uma destruição. Mas, como nós sabemos, quando se pratica um assassinato, não está matando a criatura verdadeiramente, senão apenas o corpo, né, do seu adversário. Às vezes nem é adversário, a pessoa vai fazer um assalto e aí o outro reage e mata a pessoa, né? Na verdade, a gente fala mata a pessoa, mas está matando o corpo. O corpo é feito dos mesmos elementos e átomos da matéria e que entra naquele processo de transformação. Mas o espírito que está vinculado àquele corpo continua vivo, vivíssimo, expressando-se no seu outro corpo imediato, que é o corpo astral, não é? E, portanto, não vai ser morto. O tiro que deu no corpo físico e que provocou o desencarne não fez absolutamente nada no corpo astral. É claro que os espíritos mais ainda voltados à materialidade vão ressentir e criar, através do seu poder mental, aquela mesma repercussão no corpo astral, mas não necessariamente. Se for um espírito totalmente desligado da matéria, ou que dê muito pouca importância, vai desencarnar, o corpo está ali, ele vai estar no hospital já, no posto avançado, ou mesmo ele pode ir direto a uma colônia, vai ser atendido, vai ser socorrido, sem problema nenhum. Quem viu conosco agora, no domingo passado, lá na Casa Espírita, nós exibimos o filme A Vida Continua, devem ter visto, não é? É que não foram para a região umbralina, né? Tem alguns que foram, mas no caso das pessoas que são protagonistas do filme, não foram. Quando acordaram, estavam no hospital. Muito bonito, muito bem cuidados, etc. Enfim, né? Então, o assassinato é uma coisa que entra nessa lei de destruição, mas é um abuso também. Deus não aprova que se mate ninguém, é um abuso, não é? Agora, o que acontece? É, tem situações que, vamos dizer assim, a pessoa mata uma outra, mas é porque é um chamado da autodefesa. Então, por exemplo, no mesmo exemplo que eu dei do assalto, né? Então, o ladrão vai lá para roubar e a pessoa reage. Nessa que ela reage, nesse outro exemplo que eu vou dar agora, ela mata o ladrão. Mesmo que ela possa até ser alvejada, para se defender, até num movimento, muitas vezes, até instintivo, não é? Porque ela vem para ser agredida. O instinto dela é reagir, para defender o corpo. Ela reage e, se ela estiver armada, vai atirar. Né? E aí, nessa situação de matar para autodefesa, também entra em ação os vários mecanismos das leis divinas. Então, por exemplo, uma situação. Então, ele foi se defender, mas se defendeu, não tem mais a agressão, porque ele fez uma defesa, o cara está lá, e, portanto, não precisaria fazer mais nada, mas ele vai lá e uma faca, corta, destrói, retalha. Aí houve um excesso. A própria lei humana também vai reprovar isso. Porque uma coisa é a autodefesa, outra coisa é o excesso. O excesso é da defesa e gera uma consequência que, para as leis divinas, também gera consequência. Porque é um assassinato também. Aí sai daquela questão da autodefesa, não é? Então, tem a situação daquele que pratica o assassinato, tem aquele que, mesmo estando na condição de autodefesa, na medida em que ela pratica o excesso, ela entra também naquelas repercussões da lei de causa e efeito. Porque, como nós ainda somos espíritos imperfeitos, a nossa autodefesa ela é compreendida. Espíritos puros, gente. Vamos dar um exemplo de espírito puro?
Jesus, espírito puro. Espírito puro não pratica autodefesa. Jesus, em nenhum momento, reagiu à violência que sofreu e nem permitiu aos seus discípulos reagirem. Quando ele estava sendo preso no Monte das Oliveiras, foram lá os soldados para prendê-lo, e o prenderam, e Pedro reagiu, desembainhando a espada, e decepou, deu um golpe de espada, decepando a orelha de um dos soldados. Jesus falou assim: embainhe sua espada. Quem vive pela espada morrerá pela espada. Pedro obedeceu, guardou a espada. Jesus foi lá e acertou a orelha do soldado e não permitiu que nenhum de seus discípulos usassem de violência. Isso é espírito puro. Mas eu não estou falando de espírito puro, estou falando de nós. Então, nós, que estamos em vários graus de evolução, mas não somos espíritos puros, todos nós somos espíritos imperfeitos, até porque senão nós seríamos espíritos puros e nós não somos. Então, nós ainda, a nossa ação de praticar autodefesa, ela é aceita pelo espírito honesto, porque eles sabem que a gente ainda vive pelo instinto, em alguma medida. Quanto mais o espírito evolui, ele converte os seus instintos em sentimentos superiores e vai diluindo essa necessidade da autodefesa e de praticar um assassinato para defender o corpo. Não acontece mais. Mas, no nosso caso, ainda acontece. E aí entra na questão da crueldade, não é? Que é a mesma coisa que eu estava falando do excesso da autodefesa, mas tem situações, por exemplo, que essa crueldade é o excesso também, mas suponhamos que uma pessoa, não é, vai lá para roubar, mas encontra uma situação facilitadora e vai além daquilo que seria o objetivo dela e trucida a família, mata, estupra, faz um monte de coisas e tudo mais. Né? Isso, gente, é uma coisa que é um abuso da lei de destruição, não é? Porque vai muito além e a pessoa vai atrair para si, através da lei de causa e efeito, karmas pesados. Não é? Karmas pesados, é preciso ter muito cuidado com isso. Ou ainda, a crueldade contra animais. Não é? Eu vi, tem um tempo já, um vídeo, não é? Eu achei um vídeo assim, até feio, porque era uma situação de uma pessoa que praticou crueldade contra um cão, não é? Não é? Eu tenho cachorro, tive vários animais, né? E tenho ainda uma Akita. Nossa, a gente tem um cuidado com o animal, faz de tudo. Eu peguei quando ela tinha 2 meses, minha filha era pequena, eu peguei por causa disso. Já a gente tinha tido outros, tal, mas aí como minha filha ainda tinha 5 anos, nós resolvemos ter um outro cão, porque eu acho super importante a criança poder ter essa convivência, né, com o animal, é muito bom. E nesse vídeo, o sujeito viu um cachorro, era um cachorro de rua, se aproximava, ele pegou uma faca e simplesmente deu um golpe no animal, coitadinho. O bichinho saiu gritando, chorando e tal. Uma maldade, uma crueldade, um negócio injustificável, não é? Então, não só a lei humana tem previsão legal para punir a pessoa, infelizmente a punição é bem leve até, não é? Mas enfim, mas tem, de toda maneira, essa crueldade contra o animal também gera karma para a pessoa. A lei de causa e efeito entra em ação e a pessoa... Porque o animalzinho é um ser vivo também, que sente dor, sente fome, ele tem sentimento, o bichinho tem sentimento. A gente pode ser um passarinho. Às vezes, um passarinho pode nos estimular a arrefecer nossos sentimentos de dureza do coração. Um passarinho, um simples passarinho. Como eu contei, eu acho que no curso que é o Espiritismo, eu não sei se foi no primeiro semestre desse ano, um caso de um presidiário que ele era tão mal que ele ficava sempre na cela isolada, porque ele não podia nem ficar com os outros presos, e quando ele ficou, ele matava, batia, era uma pessoa que não tinha condições, então ficava só no isolamento, numa cela sozinha, coração duro e tal. E aí começou a entrar, por uma única fresta da cela dele, que era uma janelinha lá em cima, lá com grade, entrava um passarinho lá. E o passarinho entrava, com o tempo ele foi se afeiçoando ao passarinho. Ele pegava migalhas de pão, o passarinho vinha, comia.
Ele colocava as migalhas de pão na mão, o passarinho vinha e comia, ele se afeiçoou. Ele pegou amor pelo passarinho. E, gente, o coração desse presidiário foi amolecendo. Quando o passarinho morreu, ele chorou. Ele chorou por causa do passarinho que morreu. Então, os animais, eles vivem conosco e aprendem, evoluem conosco, mas nós também evoluímos e aprendemos com eles. Sobretudo nesse aspecto dos nossos sentimentos. Né? Agora, quando uma pessoa vai e pratica um ato de crueldade contra um animal, está atraindo para si, não é, karmas, e a lei de causa e efeito vai entrar em ação e a pessoa vai, no fim, lá sofrer. Ou ainda, crueldade contra animal também, mas eu digo peixes, né, aves, porque tudo bem que a gente ainda vive um corpo material, e no corpo material acaba, não é, um corpo se nutrindo do outro. Então, por exemplo, como nós sabemos, dentro da vida marinha, ali dentro um peixe maior se alimenta do peixe menor. Né? E é assim, aqui também na vida terrestre, né? Na parte seca do planeta, é assim também. Né? Alguns animais, o próprio homem se alimenta dos animais. Né? De vaca, de porquinho, de galinha, etc. Então, né? Funciona assim. Agora, outra coisa é a crueldade. Então, quando isso acontece, ele refoge, ele vai além da lei de destruição, vira um abuso e leva a pessoa a ter que responder por isso, e responde. Não é? Outro assunto dentro da lei de destruição é a pena de morte, gente. A pena de morte também é um abuso da lei de destruição, ou seja, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Por quê? Fazendo isso, vai estar interrompendo o tempo de encarnação que a pessoa teria que ter, não é? E, muitas vezes, a pessoa tinha que passar por algumas provas, algumas expiações, ou, em outros casos, dependendo da criatura, interrompendo uma missão. Uma missão, por exemplo, dentro do lar. Um pai de família, uma mãe de família, estão em missão, gente. Porque ser mãe de família, ser pai de família, é uma missão. É uma missão. E aí a pessoa está trabalhando, a mãezinha está trabalhando, o paizinho está trabalhando, vai lá no seu serviço, chega na hora de voltar para casa, está vindo, levando na sua bolsa apenas a sua marmita, não tem mais nada, porque ganha um pouquinho, mais um pouquinho que ganha com honradez para suprir as necessidades dos filhos, do lar, e a pessoa está vindo lá, né, com a sua bolsa, dentro só tem a marmita e o passe de ônibus para voltar para casa. Né? E aí ela é abordada, isso já aconteceu muitas vezes, é abordada na rua, o ladrão vem e quer dinheiro, quer isso, quer aquilo, a pessoa não tem nada. Eu sou um trabalhador, eu só tenho dentro da minha bolsa a minha marmita. E ele abre e mostra a marmita vazia, que ele já comeu no almoço. O ladrão fica enfurecido, mata o paizinho da família. Interrompendo aquela encarnação que tinha propósitos de missão dentro do lar, tinha propósitos de provas dentro do lar, então você está interrompendo aquele processo de evolução. Vai responder, ninguém tem o direito de fazer isso daí, né? Tem o direito. Por outro lado, também não tem o direito de aplicar a pena de morte. O Estado não pode substituir a Deus e decretar a pena de morte. Porque a pena de morte não deixa de ser um assassinato. Mas é porque fez um crime muito grave. Fez um crime muito grave, tem a lei divina e a pessoa vai responder. A lei humana, ok, a pessoa pode ser presa, vai ficar presa lá, segregada, não vai, pode até ser a prisão perpétua, o que for, mas não a pena de morte. A pena de morte também é um abuso da lei de destruição, porque ninguém tem direito de interromper uma encarnação. Por outro lado, a pessoa que está ali e vai ser morta pela pena de morte que foi aplicada, o Estado aplica, ela não vai morrer.
que é que vai morrer? O corpo dela só, ela vai continuar viva. Então é um engano imaginar que a pessoa vai ser morta, porque não vai. É muito mais eficiente, leva muito mais ao encontro das leis divinas, apenas a segregação da pessoa, ainda que seja a prisão perpétua, mas não a pena de morte. Graças a Deus que no Brasil nós não temos. E se Deus quiser, nunca vamos ter, porque o Brasil é a pátria do Evangelho, é a pátria da redenção, vai se converter em breve em pátria do Evangelho, coração do mundo. Então, é um local onde a espiritualidade superior aprovaria e não vai aprovar. Né? Infelizmente, tivemos a escravidão aqui, mas também não tem mais. Né? E, via de consequência, a pena de morte não resolve o problema também, a realidade. Né? O que vai resolver? Não vai resolver nada. Porque a pessoa que foi ofendida pelo malfeitor, já aconteceu isso. Por outro lado, se aconteceu é porque ela tinha dívida perante a lei divina. E com essa criatura, o que ela vai aprender sendo morta ali com a pena de morte? Nada, não vai ter crescimento, mas se ela ficar presa, vai. Ela vai ter oportunidade de um aprendizado na prisão. Então, em todos os sentidos, ela não é benéfica. Então, além, não há aprovação das leis divinas e nem dos espíritos de luz. Né? Por outro lado, o que a lei divina faz? Dá novas oportunidades de reencarnação. Né? Então, na medida em que ocorre o reencarne, é onde a lei divina funciona para todos nós. E não extirpar a vida da pessoa aplicando a pena de morte. Bom, o último tema, que é o da parte B, é sobre, não é, uma passagem de Jesus em que, não é, consta que as expressões muito fortes, que Jesus disse: não vim trazer a paz, porém a divisão. Então, essa é uma passagem bíblica, não é? Em que, assim, lendo dessa maneira, pode parecer que Jesus não pode ter sido ele que disse, porque Jesus, a doutrina de Jesus é o amor, né? A essência da doutrina de Jesus é o amor, e não a divisão. Agora, é preciso que nós compreendamos, não é, concretamente, o que se pretendia que se disse propriamente. Então, veja bem uma coisa. Tem passagem, porque são 4 evangelhos, né? Tem outra passagem que Jesus fala: não vim trazer a paz, mas a espada. E que não deixa de ser a mesma coisa, que a espada, quando corta, também divide. Então, no fim, não deixa de ser uma coisa e a outra igual. No entanto, essa divisão que se coloca não é que vai colocar pessoas em questões antagônicas, né? Pessoas em antagonismo, separar, que nem, por exemplo, é feito muito entre pessoas que são da área política, né? Que ficam colocando grupos de pessoas um contra o outro. Um é branco, outro é negro, um é hétero, outro é homo, não sei o quê, e cria divisão. E aí começa a criar os grupos se digladiarem entre si, né? E se maltratarem, né? Ricos e pobres, etc. Né? Mas a divisão que Jesus nos veio trazer, que essa expressão não é essa, mas é um mecanismo da lei divina que promove a separação, mas sempre com misericórdia. Né? Então, somente um espírito puro como Jesus é que poderia fazer essa separação. Agora que nós estamos no final da transição, é necessário fazer essa divisão, mas sempre com misericórdia, sempre tendo tolerância e compreensão, mas chegou o momento, até agora, em que é preciso fazer essa separação do joio e do trigo, e que é uma divisão. Mas não uma divisão visando o mal, visando conflito, visando antagonismo, guerras, dissensões. Não, simplesmente para que possa ser realizados os processos evolutivos e que todos possam evoluir. E aqueles que estão numa certa condição de evolução
seguem o seu processo evolutivo em locais apropriados para a sua evolução. E outros seguem seu processo evolutivo em outros locais apropriados para a sua evolução. Então, tudo é para o bem. Exemplo, a gente tem, por exemplo, assim, uma classe de alunos e terminou o ano letivo e aí a professora ela vai aferir o aproveitamento dos alunos. E ela vai verificar que tem alguns alunos cujo aproveitamento, né, o aproveitamento no sentido de ter aprendido as lições que foram dadas durante o ano, não vão permitir a eles ir para um ano letivo acima, porque eles não vão ter a capacidade de compreensão para galgar novos passos. E que para eles, então, é muito melhor, no sentido do aprendizado, eles ficarem numa outra turma onde vão estar todos mais ou menos no mesmo nível. Aí o aprendizado vai ser mais consentâneo, até porque as lições vão ser mais de acordo com o nível de aprendizado deles. Seria mais ou menos assim, a gente pegar aluno do ensino médio e colocar, por exemplo, então, aluno do ensino fundamental, então eu pego o aluno do ensino fundamental, do 5º ano, do 6º ano, e aí eu vou colocar esse aluno lá no ensino superior, numa classe de física quântica. Gente, esse aluno vai entender. Qual o aproveitamento dele? Vai ser zero, que não vai entender nada. Então, vai ser bom para ele? Não, não vai, porque ele não vai entender, não vai aproveitar nada do que está sendo dito, ele não vai compreender. Por outro lado, além de ele não entender, ele vai começar a criar um problema ali na sala. Que ele vai ficar toda hora levantando a mão, mas não entendi. Os outros alunos, mas fica toda hora interrompendo. Né? Então, ele vai atrapalhar aquela classe, né, cujos alunos estão naquele nível, naquele grau de compreensão normal daquele assunto que está sendo ensinado, mas esse aluno que é lá do 5º ano do ensino fundamental, não. Então, além de ele começar a atrapalhar aqueles alunos que estão no ensino superior, estudando física quântica, ele vai atrapalhar e ele não vai aproveitar nada. Então, é bom para ele? Não, não é bom, é ruim para ele. Então, o que a divisão que Jesus faz tem como objetivo? Fazer uma divisão, fazer uma separação, para que todos possam, dentro da sua condição, do seu grau de compreensão, de apreensão do ensinamento que é dado, ficarem cada qual no local apropriado, no planeta apropriado, onde ele vai assimilar, onde ele terá, pode até não ter, mas ele tem totais condições de assimilar. Às vezes a rebeldia, não é maior e a pessoa fica rebelde ali e continua, mas o local dele é aquele ali. Essa divisão, então, ela é benéfica. Porque se não for feita, não vai trazer para essa pessoa nenhum proveito. Então, é preciso que seja feita. Para o bem de todos. Para o bem daquela pessoa que não tem condições de ir para um outro local, como também dos outros lá que vão ficar com aquela pessoa se atrapalhando. É a mesma coisa que a gente está passando agora. A gente está indo agora para o mundo de regeneração. Se a gente colocar no mundo de regeneração espíritos maus, cujo propósito é só criar guerra, é só criar dissensão, é só o sentido egoísta de dominar, gente, não tem meio disso funcionar. Eles vão criar problemas nesse novo ambiente, não é? Comprometendo, prejudicando aqueles que estão lá para seguir esse processo evolutivo. Então, o que se faz? Se faz uma aferição, e quem pode fazer são os espíritos superiores. Fazem uma aferição, porque nós, para eles, somos um livro aberto, vai se avaliar o nosso nível evolutivo, e eles vão verificar, olha, no caso aqui, o local é este, no caso aqui, o local é aquele. Neste caso aqui, está mais ou menos, vamos tentar ali, ou não, sempre com misericórdia e com bondade. E é essa divisão, é essa separação que está sendo feita agora. Que os espíritos tendentes ao bem sejam estes como nós que estamos encarnados e que estamos num processo evolutivo no nosso mundo
de expiações e provas na condição de espíritos errantes, sejam aqueles espíritos que vêm de outros mundos, que muitas vezes vêm em missão aqui para nos alavancar, para a gente pegar no tranco e seguir para frente. Ou espíritos que se encontravam, por exemplo, em um mundo já acima do mundo de expiações e provas, mas não conseguiram ir para frente, o mundo feliz. Então, eles vão ter que ser transferidos para um mundo de regeneração, que é o que nós vamos estar entrando agora. Então, esses vão estar conforme. E aqueles que vão para o mundo de regeneração também vão estar conforme. Mas, os que estão no mundo de expiações e provas e não conseguem mérito para ir para os mundos de regeneração, vão ter que ser transferidos para mundos outros de expiações e provas. E dependendo da condição evolutiva desse espírito, até pode ir para mundo mais inferior ainda, ao de expiações e provas, que é mundo primitivo. Pode parecer que não, mas também tem situações assim. É regressão? Não, está regredindo. Continua humano, apenas o corpo é um corpo um pouquinho piorzinho, vamos dizer assim, né? Então você vai lá para o mundo primitivo, e lá no mundo primitivo vai ajudar muito a evolução daquele mundo, para depois ir por expiações e provas, porque lá você já vai chegar lá entendendo como é que faz fogo, não é? Como é que faz a roda, a cabeça está um pouco mais aberta daqueles que estão lá no mundo primitivo. Então, ao mesmo tempo que vai conseguir evoluir, vai ajudar os outros a evoluir, embora ainda tenha sentimentos ainda de muita dureza de coração, etc. Vai lá, tudo assim, então está tudo empatado. O que não dá é para subir, onde o sentimento vai prevalecer e a pessoa ainda está no instinto, está na violência, está na guerra, no estado de violência, então não dá para ir. Então, essa divisão que é feita tem um propósito misericordioso e de amor e de bondade, sempre conforme a lei de Deus, que é a lei do amor. Então, a gente conclui aqui essa aula 8 do livro e a nossa quinta aula, não é? Com esses temas aqui. Na semana que vem, a gente vai para a nossa, no livro aula 9, a nossa aula 6, e que vai ser a lei de sociedade. É bem legal esse tema também, viu? Na parte A, a lei de sociedade, é necessidade da vida social. Todos nós temos, né? Então, e aí vamos falar também da vida de isolamento, voto de silêncio, esse é um assunto bem interessante, laços de família, parentesco e filiação, semelhanças físicas e morais. Olha quantos assuntos bem interessantes para a gente estudar. E na parte B, a passagem que está no livro do evangelista Marcos e de Mateus, que tem como tema quem é minha mãe e quem são meus irmãos. É uma passagem do Evangelho de Jesus, não é? Então, gente, a gente fica à disposição, caso ainda haja alguma dúvida, né, sobre isso, agora mesmo, ou então no próprio grupo, né? A Alessandra quiser acrescentar alguma coisa aí, vai ser sempre muito útil para todos nós, né, Alessandra? Ezequiel, obrigado aí pelo carinho, assim, você vem com essa parte tão teórica, né, assim, e o que eu busco fazer? De todas as atividades, alguma coisa que encaixe na minha vida, no meu dia a dia, porque senão fica muito distante. Igual quando você citou temas que a guerra, ou até mesmo a pena de morte, nós pensamos assim, aqui não tem isso, então isso não é comigo. Então, eu não tenho aprendizado quanto a isso. E nós temos, né? Porque mesmo na questão da guerra, até marquei aqui 2 filmes que falam um pouco disso. Até O Último Homem, que é um soldado, que ele entra na guerra, mas ele não usa arma, ele entra para fazer o bem. Então, a gente sempre tem a possibilidade, mesmo no mal, né, fazer o bem. É uma opção. E quando a gente pensa na questão da pena de morte, no Brasil não tem pena de morte, mas quantas coisas, quantas mortes nós podemos evitar muitas vezes, e a gente acha que isso é muito distante, né, do nosso dia a dia, da nossa vida, e acontece, porque muitas vezes um linchamento, um julgamento, né,
que nem nos compete, não nos cabe, e a gente acaba provocando até a morte de alguém. Então, isso traz até para o nosso dia a dia. Então, não é tão distante, né, essa atividade de hoje. A gente consegue, sim, trazê-la para o nosso dia a dia. Era mais essa questão, porque não adianta ficar tão distante, eu imaginar que isso não é comigo. E né, a gente consegue tirar um aprendizado mesmo sendo uma questão que parece que é um tema tão distante, não é. A gente vive isso no nosso dia a dia, a gente tem essa possibilidade, né, de ainda assim fazer o bem, e a nossa maior missão, Ezequiel, cada vez mais eu vejo isso, é o domínio dos nossos instintos. Então, quando a gente conseguir fazer, porque isso é teórico, é tudo muito prático, mas a gente começa a se colocar assim na situação do dia a dia, da vivência, é difícil, porque a gente age por instinto, e é quando a gente age por instinto que a gente acaba pecando. O objetivo central é sobrepujar o instinto e transformá-lo em sentimentos superiores. Agora, sobre a pena de morte, ela não existe dentro do arcabouço penal da lei brasileira. No entanto, quando um agente da lei pratica isso, não deixa de ser também, né? Mas aí, nesses casos, é o tal do excesso da lei de destruição que nós falamos. Mas os mundos de expiações e provas, essas coisas, infelizmente, são comuns, né? Porque ainda se vive muito pelo instinto, e o instinto nos leva a realizar o abuso da lei de destruição, prejudicando o nosso semelhante. Por quê? Nós não vemos o nosso semelhante como um irmão. Se nós não vemos como um irmão, a gente vai vê-lo como um adversário. E aí, sendo um adversário, a gente vai com toda a força, com todo o rigor, não é? Contra a pessoa. E se sentir superior. Imaginar que ele cometeu um erro e eu não. Sendo que eu vou praticar, bem dizer, o mesmo erro. Ele matou e eu vou, né, indicá-lo à morte. Então... Exato. Mas nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá porque nós temos a lei do progresso e todos vão conseguir evoluir, não é? E substituir, não é, esses nossos instintos por sentimentos superiores. Nós temos a eternidade para isso, né? Só não podemos ficar acomodados muito e buscar aproveitar a encarnação. Porque essa encarnação, sobretudo, ela é uma encarnação muito especial. Porque nós estamos no final da transição. Para muitos, é a última encarnação neste mundo, porque vão ser migrados para mundos inferiores. Então, é uma oportunidade única. Tem espíritos que vieram de outros mundos pedindo para encarnar aqui, para aproveitar esse aprendizado. E nós que estamos aqui, não podemos deixar de aproveitar. A chave é não fazer o mal, mas não só isso, além de não fazer o mal, procurar sempre fazer o bem, qualquer oportunidade que apareça. Então, agindo assim, a gente está no caminho certo, não é? Se alguém mais tiver algum comentário, fica livre. Caso não haja, a gente vai para o encerramento. E agora já virou uma tradição a Alessandra fazer a prece de encerramento, né, Ale? A nossa oração, a gente sabe que a oração é um momento de intimidade, né, com Deus. Então, que a gente consiga aproximar, né, o Pai da nossa vida, em todos os momentos, num pôr do sol, num animal, num filho, no nosso dia a dia, porque só aproximando, né, a nossa caminhada com Jesus é que nós vamos conseguir. Então, vamos serena nos nossos pensamentos, agradecendo a espiritualidade amiga que se fez presente, iluminando com palavras de luz, para que consigamos, de passinho em passinho, chegar mais próximo do Pai. Que o nosso coração seja digno de sua morada e que a nossa semana seja de bênçãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gratidão pela oportunidade, pelo carinho e uma ótima semana. Deus nos abençoe a todos, uma semana abençoada para todos nós. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser, estaremos aqui.